fazendo uma entrevista um pouco maior, que afinal de contas foi um momento único. A bonança após uma tempestade iniciada pelo ex-presidente do Flamengo, Márcio Braga. O Flamengo nunca precisou de dinheiro durante a minha gestão para resolver seus problemas. Dentro em breve, poderei dar a boa notícia de que teremos mais um craque na garra. Era mesmo, Roberto. Eu tive a oportunidade de estar em contato com o presidente Márcio Braga do Flamengo. Conversamos se havia esse interesse de minha parte, se haveria possibilidade do Barcelona, no caso, ceder no Flamengo. Pô, eu lembro que eu liguei, eu falei com ele através da rádio, pô, da felicidade que seria estar junto com ele novamente, a gente só estava em seleção. O Flamengo diz que compra Roberto. Se o Flamengo quer comprar Roberto Eurico Miranda, paga a quem? Comprar fiado com os espanhóis eu acho muito difícil. Não era um blefe. Os dirigentes do Flamengo foram até Barcelona e levaram o negócio adiante. O senhor volta terça-feira. Volta com o Roberto ou volta sozinho? Eu acho que volto acompanhado do Roberto e de Dona Jurema, sua esposa. O Roberto Dinamite chegou a dar uma entrevista ao Globo Esporte por telefone como jogador do Flamengo. Roberto, os piadas jogaram lá na Justiça, Tita e outros craques do Flamengo. Quanto mais craques, melhor para uma equipe. Eu posso ajudar a equipe, marcar os gols que a torcida do Flamengo tanto espera. É claro, com a colaboração de Zico, de Campesiano e de Adilson. Só que a negociação bombástica sofreu uma reviravolta logo em seguida. O Eurico pegou o avião e foi para a Espanha. E chegou lá e falou para o Roberto, você vai embora comigo para o Brasil. Você vai voltar para o Vasco. Se você não quer ficar aqui, vai voltar para o Vasco. Roberto no Vasco. Hoje é dia do último capítulo da novela. Hoje é o tempo e realmente estou tendo uma consideração e me dando o valor do mesmo. Os vascaínos foram em peso ao aeroporto. Tem alguém aqui em Precisavam cima? ver pra crer. Acho que não entra como salvador da pátria, entra como mais jogador a somar para a equipe. O primeiro jogo dele após a negociação foi uma vitória do Vasco por 1-0 sobre o Náutico no Estádio dos Aflitos, no Recife, mas com uma participação discreta do Roberto Dinamite. Também por causa disso, na reestreia no Maracanã, não havia expectativa por uma grande atuação do Roberto. Até porque o adversário era um super time do Corinthians, favorito naquela partida. Nós nunca imaginávamos que o Roberto fosse dar um dia tão feliz como ele teve. Para ele deve ter sido um jogo marcante na sua carreira. Nem o técnico do Vasco, Orlando Fantoni, esperava. Fantoni, é mais um trunfo que o Vasco tem com o Roberto, não? Só quero é que ninguém fique esperando que ele vai poder fazer tudo aquilo que ele sabe, porque ele teve parado muito tempo. 107.474 torcedores. Maracanã dividido, mas não entre a torcida do Vasco e a do Corinthians. Naquele dia 4 de maio de 1980, os rubro-negros engrossaram o coro da torcida corintiana por causa de algo impensável atualmente. O segundo também. Bom tiro de Nunes, olha o gol do Flamengo. Tita para mais um golaço de... Flamengo e Bangu jogaram um pouco antes, ali mesmo, 3-0 Flamengo. À medida em que o jogo do Flamengo foi se desenvolvendo, o Flamengo ganhou do Bangu de 3-0 e os torcedores ficaram, e naquele intervalo eles produziram faixas Fla Fiel, para que a torcida do Flamengo torcesse contra o Vasco. Não tinha corintianos em massa naquele jogo, tinha algumas poucas pessoas. E aí o Vasco reage, faz 1-1, 2-1, 3-1. No quarto gol do Vasco, a Fla Fiel acabou. O Zico não jogou a preliminar, mas estava no Maracanã. Anônimo, na multidão, em nome do amigo Roberto. Jogou o Tita no meu lugar, estava machucado, mas eu fiz questão de ficar lá para ver a volta dele. E aqueles gols todos, né? Ele que foi lá no alto, então, ele tá pela pancada, aquele é gol Roberto Dinamite. Poderia ser o primeiro, o terceiro ou o quinto. Bombas assinadas pelo eterno garoto Dinamite, numa vitória inesquecível do Vasco sobre o Corinthians, para calar os críticos e até o chefe desconfiado. Fantoni, explica esses 5 gols do Roberto. Uma coisa inédita, cada um mais bonito que o outro. Nossa. Mas Roberto Dinamite foi apenas amor ao futebol e ao Vasco. Provocações não faziam parte desse vasto repertório. Humildade, sim. Mais um jogador para o plantel do Vasco da Gama, mas o Vasco é um todo e nós estamos unidos e imbuídos nesse pensamento de conseguirmos o melhor para o Vasco. O Roberto e todos os jogadores que estão no bloco torcendo pelo melhor para a equipe do Vasco da Gama, para essa torcida em comparação.
Roberto e Vasco. Jogador e clube feitos um pro outro. Até os rubro-negros, que estiveram tão perto de contar com o artilheiro das decisões, sabem disso. É a história do futebol, né? Ali foi um retorno para casa. Eu acho que foi bom para ele. Foi bom para ele. Foi bom demais pro futebol, pro Vasco e pro torcedor brasileiro. Roberto, muito obrigado. O endereço do Caldeirão Vascaíno foi inaugurado. Na Avenida Roberto Dinamite, número 10, mais de 15 mil pessoas se uniram em homenagens. A camisa 10 do Vasco ontem ganhou um descanso. Só foi a campo pelas mãos da pequena Valentina, neta do maior ídolo de todos os vascaínos. Homenagem que se repetiu no minuto 10, com os jogadores em campo, seguindo o exemplo que vinha das arquibancadas. Por falar em jogadores, nada de Pedro Raul, Léo ou qualquer outro dos reforços do time para 2023. Na estreia no Carioca e na temporada, o Vasco foi a campo com os reservas para enfrentar o Madureira. No primeiro tempo, só Juninho, de longe, levou algum perigo, parou na trave. Já na segunda etapa, Zé Santos, o centroavante do time, parou na defesaça do goleiro Dida. O Madureira chegou com Luiz Paulo, mas ele bateu fraco para a defesa do goleiro House. O Vasco respondeu com Galarza, mais uma boa defesa do Dida. E no fim, o zagueiro Lincoln arrancou do campo de defesa e só não fechou o jogo com um golaço porque faltou perna. Final de jogo, Vasco 0, Madureira também 0. E o Fluminense estreou com força máxima. Fernando Diniz escalou o que tinha de melhor para enfrentar o Resende e estreou com vitória. Faz o a máquina argentina de marcar gols. Ele foi o nome do Fluminense em 2022. 44 gols na temporada passada. Artilheiro do Brasileirão com 26 bolas na rede. Artilheiro absoluto do Brasil. Ah, e é pé quente na Copa. O Cano não foi convocado pelo técnico argentino Lionel Scaloni, mas estava lá no Catar com a família e viu de perto o tri dos argentinos. Mas agora é temporada 2023. O tricolor começando a luta pelo bicampeonato carioca. Resende e Fluminense em Volta Redonda. E o Samuel Xavier perdeu a primeira chance. Mas logo depois, o John Arias cruzou na cabeça do Cano. Bola na rede. Ele, Cano! Primeiro gol dele na temporada. Como teve desvio no João Anderson, o árbitro deu gol contra do zagueiro. Então, peraí, tira o gol do Cano, mas Flu 1-0. O Cano até que tentou fazer o primeiro gol dele no ano. Cavou um pênalti, mas o juiz não caiu. O Flu só teve trabalho depois dessa falha do zagueiro Nino. O Zizu ficou cara a cara com o Fábio, que salvou. O segundo gol do Fluminense quase saiu nessa cobrança de falta de John Arias, que bateu na trave. Um dos reforços tricolores para a temporada, o atacante Keno entrou no lugar de Iago Felipe. O Keno fez a boa jogada que terminou no pênalti sofrido e convertido por Alain, que substituiu o Cano. Fluminense 2, Resende 0. Acho que a gente saber que tem um grupo qualificado e tá sempre pronto para jogar. Eu acho que com o Diniz é isso. Quem tiver melhor vai jogar, então eu espero tá pronto, apto, e quando ele precisar eu tá à altura para poder corresponder. No início de temporada sempre a gente pega os times que tem mais tempo de treino, tem uma tendência a gente sofrer mais do que a gente sofreu. A gente não teve jogador com câimbra, não teve jogador lesionado e que fez um bom jogo, poderia ter ganho no placar mais elástico. Então eu fiquei muito satisfeito com aquilo que aconteceu. Aí o torcedor do atual campeão carioca, o Fluminense, ficou feliz nesse sábado, né, Bárbara? É verdade, ó, calor, viu?
no Rio de Janeiro ontem, jogo duro. E em São Paulo, né, acho que até que você vai me perguntar sobre isso. Ia falar de São Paulo, porque o atual campeão estadual e brasileiro estreou ontem também. Pois é, exatamente. Estreou e foi um resultado diferente, né? A gente está vendo aqui um placar de 0-0, um empate com o São Bento. E o pessoal pode ficar assim, né, naquela desconfiança por início de temporada, mas é tudo dominado, porque é início. E o Allianz Parque estava lotado, 40 mil torcedores por lá, ou seja, é otimismo para o ano de 2023. É, mas no jogo foi 0-0. O adversário era o São Bento, que deu um susto logo no início. Cabeçada de Léo Silva, que o Everton espalmou. A resposta do Palmeiras, Jailson se antecipou ao goleiro e mandou a bola para a rede. Festa de curta duração. O VAR apontou o impedimento e o gol foi anulado. Depois de uma cobrança de escanteio, a cabeçada de Gustavo Gomes bateu na trave e mais uma vez a torcida ficou no quase. No segundo tempo, o Everton voltou a mostrar que segue em boa fase. E o Palmeiras ainda conseguiu marcar mais uma vez. Dudu entrou na corrida e tocou. Outra festa cancelada. Novo impedimento marcado. Depois do segundo gol anulado, Zé Rafael se tornou o homem mais perigoso do Verdão. Mandou uma bomba da intermediária que ainda tocou no travessão antes de sair. E já nos acréscimos, a cabeçada dele passou raspando. O Palmeiras estreou em 2023 com um empate. Placar final, 0-0. Crise no Palmeiras. Tô brincando, tô brincando. Torcedor, é o começo de tudo. Calma. O Santos também estreou ontem no Paulistão. Jogou contra o Mirassol. Foi a primeira partida do time depois da morte do Rei Pelé. E foi, acima de tudo, uma noite de homenagens ao maior jogador de futebol de todos os tempos. Ele estava lá, no vestiário, na camisa do Santos, no uniforme do Mirassol, na bola do jogo. Sendo coroado, rei! Pelé estava lá. A Vila Belmiro, casa do rei do futebol, foi palco de uma noite emocionante. Márcia Ock, viúva de Pelé, estava no camarote. Em campo, Clodoaldo, Edu, Lima e Manuel Maria, que foram companheiros do Rei nos Santos, levaram a coroa até o trono. E na hora do tradicional minuto de silêncio, houve um minuto de palmas. Mas quando a bola rolou, foi o Mirassol que abriu o placar com Danielzinho. Mirassol! O Santos empatou de pênalti. Marcos Leonardo marcou e comemorou com mais homenagens ao rei. Mas a partida só foi decidida no final do segundo tempo. Aos 45 minutos, o árbitro marcou um pênalti que acabou anulado depois da consulta ao VAR. Só que aos 49, o Soteldo, camisa 10 do Santos, deu esse passe para o Lucas Braga virar o placar. Aos 13 minutos de acréscimo, o Santos teve a chance de ampliar. Mas o goleiro Arthur defendeu a batida do Marcos Leonardo. O placar final ficou mesmo em Santos 2, Mirassol 1. Nós sabemos que não tivemos uma boa exibição, mas o Pelé ele merecia essa vitória. A gente buscou até o último lance poder sair vencedor dessa partida. A torcida do Santos saiu feliz. E viva o rei! Agora, antes da próxima reportagem, a gente precisa dar um aviso. Se você é amante do bom futebol, cuidado, que a notícia que vem a seguir contém cenas muito fortes. Brincadeira! É só um gol perdido. Mas é engraçado, dá uma olhada. Campeonato Pernambucano, terceira rodada. O Sport enfrentava o Petrolina. 42 do primeiro tempo, Gabriel fez uma grande jogada e cruzou. Invadiu a grande área, o passe no meio, Matheus Vargas pra fora! Como perde esse gol? Repare, Matheus Vargas chutou a bola em sua outra perna. Essa atrapalhada inacreditável só não teve maiores consequências porque logo depois Gabriel resolveu ele mesmo fazer o gol.
E Wagner Love, no segundo tempo, aumentou. Sport 2-0. Posso falar? Ah, pode. Vai ver agora o jogo do Atlético Paranaense. Que se fosse no domingo, teria o Escobar hoje no Fantástico. Não sei se o Escobar tá de férias, mas né, hoje no Fantástico o pessoal vai perguntar, sabe o quê? Qual é a música, Pablo? Mostra aí. Mostra aí, mostra aí. No Paraná, o Atlético estreou com goleada sobre o Rio Branco. Show do atacante Pablo, olha aí. Foram 3 gols só no primeiro tempo. O primeiro vocês estão vendo aí, tocando na saída do goleiro. No segundo ele até furou na primeira tentativa, mas acabou marcando. E o terceiro, meus amigos, tá aí a comemoração com a rapaziada ali e tal. E no terceiro foi de carrinho, completando a jogada do Vitinho. E depois do primeiro tempo goleador, o Pablo virou garçom na segunda etapa. Foi dele o passe pro Fernandinho fazer o 4º do Atlético. João Miranda de Souza Filho, mas o Brasil se acostumou a chamá-lo só pelo sobrenome mesmo. Miranda! Miranda! Agora oficialmente ex-jogador. Na última quarta-feira, o Miranda anunciou que está se aposentando dos gramados. Tem hora assim que o coração aperta um pouco. É o fim de um capítulo recheado de títulos, sucesso, idolatria por onde passou. Ele foi tricampeão brasileiro e parte de uma das maiores defesas da história do São Paulo. Eu lembro da frase que o Muricy falava, que a defesa que a gente tem, vocês podem atacar que eles vão dar conta do recado. Miranda se recupera. Também levantou taças no Atlético de Madrid, na Inter de Milão, na Seleção Brasileira. O Esporte Espetacular tem 3 perguntas para o agora ex-zagueiro Miranda. Sua primeira convocação para a seleção foi em 2007, mas você só jogou a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Ficou triste por não ser chamado em 2014 no Brasil? Foi uma das injustiças assim, que o futebol também te faz passar, né? Eu acho que eu estive em nível assim, para atuar pelo menos em 3 Copas do Mundo. E fiquei com muita raiva, assim, fiquei magoado, mas já passou. Aí você entende que futebol tem circunstâncias que são escolha, e quando depende de uma pessoa escolher, você pode agradar ou não, aí são escolhas que essa pessoa vai fazer. Mas a carreira do Miranda é muito mais sobre glórias do que tristeza. Então, bora mudar de assunto. Miranda, a torcida São Paulina gosta de dizer que você jogava de terno. Esse vai ser seu look oficial a partir de agora? Eu gostava, porque era sinal, assim, que era um zagueiro mais técnico, um zagueiro mais clássico, assim, sabe? Mas no vestimento, assim, era mais esporte, sabe? Agora eu tô mudando um pouco mais o estilo. A partir do momento que eu joguei na Itália, eu já comecei a mudar, né? E agora vou procurar me vestir um pouquinho melhor, assim, um pouquinho mais de um cara mais de classe, né? É um jogador de extrema precisão, o Miranda. Você foi companheiro do Rogério Ceni, goleiro, e atleta do Rogério Ceni, técnico. Qual deles era mais bravo? Eu acho que é meio que igual, né? Eu acho que o Rogério é mais exigente, né? Mas o Rogério goleiro também era um cara assim, muito perfeccionista, né? Ele queria as coisas corretas, mas tinha menos trabalho, né? Porque o Rogério goleiro, ele tinha um defensor bom na frente dele, então ele era mais tranquilo. Miranda, hein? Vovô garoto, hein? Pois é, o Miranda encerra essa linda carreira com sucesso, muitos títulos, como os atletas esperam e lutam para construir. É o que está fazendo a Laura, que tem o sonho de ser uma lutadora profissional. São dias de luta e ela conta com o apoio fundamental do marido e do pai. Hoje em dia, para esfriar a cabeça, a Laura sempre vai tomar um banho de cachoeira. Mas nem sempre foi fácil assim. Ela, no começo do treino, ela já era muito explosiva, sabe? Uma menina nervosa. Não interessava se era homem ou mulher, ela ia pra cima pra bater na doida mesmo, assim, parecia que ela era o puro ódio.
Olha, eu vou te falar, não foi fácil. Eu, como pai, eu tive que segurar a barra. Com a Laura, se você der a mão, ela não quer mais nada. Se resolve só com o braço mesmo. 7 lutas, 6 lutas, tudo pro armlock. Né? Ela pegou bem, hoje ela faz brincando. Se vacilar, ela finaliza. Eu lembro que eu botei o armlock nela, né? Porque ela deu um monte de cabeçada. Aí o juiz parou porque tava sangrando muito, né? Aí ele parou e falou assim, se você parar a luta agora, que o Ninja entrou, né? Você vai perder. Foi um período, assim, dramático, assim, na vida dela, né? Que ela tava no certo auge, né? A vida no interior começa cedo. Aí eu gosto, faz o tempo todo, né? A gente faz um funcional aqui, treina, aí depois vai lá no rio, pesca, depois vai nos porcos, mexe com os porcos, corre atrás de galinha. É assim sempre. Querendo ou não, esses bichos ajudam também, né? É uma distração do caramba. A gente era mais aí, a gente tinha ovelha, tinha bode, tinha muita galinha, muito pato. Hoje a gente tá com menos, né? Laura mora com o Josimar Ninja, numa zona rural do Distrito Federal. O marido é também o treinador dela. Ou seja, na prática, não é sempre esta paz o tempo todo. Treino puxado. A gente faz mais no calorzão mesmo, né? É uma subida que parece a luta, né? Gente do céu, a gente pensa que vai morrer. É cansativo o treino. Mas a gente agradece na hora da luta, né? Os treinos da Laura não são apenas em casa, no contato com a natureza. Os dois montaram um centro de treinamento em Paranoá, cidade satélite de Brasília. Muda o cenário, mas o ambiente continua familiar. Aqui na academia, o Ninja participa intensamente dos treinos para as lutas. Mas ele preparou um faixa preta de jiu-jitsu que hoje se tornou o melhor companheiro de treino para ela. O nome dele é Luiz Fontoura, mas a Laura chama só de pai. E eu tenho 2 faixas pretas, né? Que é meu pai e meu marido, né? Quando a gente está treinando, a gente tem um pouquinho, ela começa a brigar comigo porque ela fica muito preguiçosa e tal, né? Então eu não aceito, né? Eu falei assim, olha, bora, levanta a guarda. Aí eu faço os murros entrarem pra ela sentir que é sério, né? E ela fica zangada comigo, né? Ter o pai e o marido por perto foi importante quando a Laura viveu o maior drama na carreira. Em junho do ano passado, Laura lutou contra a Hayla India no evento LMI, em Brasília. E a adversária começou a dar cabeçadas no rosto da Laura. Um golpe que não é permitido no MMA. O juiz parou porque tava sangrando muito, né? Aí ele parou e falou assim, se você parar a luta agora, que o Ninja entrou, né? Você vai perder, porque é ela que vai ganhar. Aí eu fiquei meia tonta, zonza. Aí eu falei, deixa eu assim. Não, claro que eu não vou perder, né? Eu vou continuar. E eu lutei os 3 rounds, mas não sei nem o que eu fiz naquela luta, né? Não sei nem o que falar, né? Fiquei muito triste, sim, né? Fiquei muito triste, mas todo esporte tem regras, né? Para ser seguida, né? E espero que ela aprenda a se defender também, né? E sucesso para as duas, né? Todas as duas são atletas. As cabeçadas quebraram o maxilar da Laura. Ela teve que fazer uma cirurgia e colocar 4 parafusos. Aí eu tive que ficar com a boca travada e foi um sofrimento porque eu não podia comer, né? Fiquei uns 3 meses sem poder comer comida, só bebendo caldo. No dia da luta, a arbitragem deu a vitória para a Hayla India. Mas depois de analisar o vídeo, o evento comprovou os golpes proibidos e corrigiu o resultado. Apenas um ano depois da cirurgia, Laura voltou a lutar. E o convite foi para um evento internacional no Canadá, valendo o cinturão do Pallas Athena. E eu lutei com uma
na Americana, contra a Americana, né? A mulher tem quase umas 30 lutas na minha frente, né? Mas eu fui lá e falei, esse cinturão eu vou levar pro Brasil. Eu me apaixonei quando eu vi ele lá, eu falei, ele vai ser meu. Foi uma luta tensa, difícil. A americana Andy Nguyen não deixava o braço para Laura encaixar o